Pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui para fechar mais alguns vídeos falando do capítulo 6, se possível até terminar, porque depois nós temos só que ler mais um pouquinho do 7, já fecha a matéria para o P2, né? Mas nós ainda estamos falando do 6, estamos discutindo bem, com calma, com profundidade, essa questão dos autovalores e autovetores. Então esse ainda é o título da nossa aula de hoje. Vamos colocar aqui CAP 6, autovalores e autovetores. Autovalores barra autovetores. Tá aqui. Tá lá. Esse é o tema. Então, veja, a primeira coisa que eu quero fazer, como, digamos assim, para a gente fazer assim uma recapitulação geral do que a gente viu até aqui, vamos dar uma olhada no exercício, se não me engano é o número 4, que eu acho que ele é legal para a gente já recuperar essa questão. Exercício 4, página não, tudo bem, página, vamos botar a página dele aqui. Exercício 4, vamos descer um pouco ali na seção de exercícios, que é justamente essa seção aqui, 6.3. 6.3, ele está na página 195. Está aqui, esse exercício 4 aqui. 4. Acha os autovalores e autovetores correspondentes dessas transformações. Então tem vários aqui para vocês testarem. Eu acho que de todos os ímpares ele colocou resposta no gabarito. Tem um aqui, os pares então não tem. Então o que eu estou achando mais interessante aqui desses iniciais, e que é um número par que não tem resposta, a gente já pode fazer aqui para ficar a resposta do exercício, é justamente esse número 4, que é uma transformação do R3 no R3, dada por essa fórmula aqui. Então, exercício 4, página 195. Depois, à tarde, eu vou ver se eu faço uma live com um aluno que me pediu, e posso mandar o link para vocês também, que o aluno é da outra turma, né? Me pedindo um exercício do capítulo 5. Se não me engano, exercício 27. Então, nós vamos discutir depois mais exercícios, vocês podem participar também depois à tarde, se vocês quiserem. Então, exercício 4, página 125, ele diz o seguinte, tá aqui, ó. Tem uma transformação, T dois pontos, do R3 no R3, do R3 no R3, dada por T, então ele já deu a fórmula dela. A fórmula da transformação é T de XYZ igual, abre parênteses, X mais Y, vírgula, X menos Y mais 2Z, X menos Y mais 2Z, vírgula, 2x mais y menos z. 2x mais y menos z. Tá lá. Tá aí. Então, qual é a primeira coisa que eu tinha explicado para vocês? Até agora, a gente ainda não está calculando alto-valor, alto-vetor direto da matriz, que é o que eu vou falar depois. Então, o que eu ensinei para você, um exercício desse tipo aqui na prova, você parte daquela equação fundamental dos autovalores e autovetores, que é essa equação aqui. T de V igual a lambda V. E lembra que uma coisa importantíssima que você não pode nunca esquecer, o vetor V, para ser um autovetor, ele tem que ser diferente de O. Ponto final. Tá? Mas é T de V igual a lambda V. Dessa equação, a hora que você tiver um vetor V e um número real lambda, né? Vamos escrever que o lambda também, isso aqui é importante também, o lambda pertence a R. Deixa eu colocar aqui. Onde lambda pertence a R, lambda é um número real, e o vetor V tem que ser diferente do vetor nulo. Vetor V diferente de O. Então aqui você tem a essência do que são os autovalores e autovetores. Se você tiver um vetor V pertencente ao domínio, no caso é o R3, tal que T de V é igual a lambda V, onde lambda é um número real, então esse Vzinho aqui é um autovetor V associado ao... esse vetor V é um autovetor da transformação T associado ao autovalor lambda.
contanto que esse vetor V seja diferente de O. Porque você sabe, o O, ele sempre daria certo essa equação aqui. T de O é sempre igual a O, do lado esquerdo aqui, e lambda vezes O também vai dar O. Então vai ficar O igual a O, você vai falar, pô, então o O já é o primeiro, o vetor nulo já é o primeiro autovetor aqui, tá na cara. Mas o vetor nulo seria autovetor de todas as transformações. Ele seria associado a todos os autovalores lambda. Ele não serviria para montar base de autovetor, porque não pode ter base com vetor nulo. Teria vários problemas associados a considerar o vetor nulo autovetor. Então, a gente considera só os V's que satisfazem essa equação, mas que são diferentes de nulo. E como que a gente pode buscar esses V's? Bom, o exercício já deu a fórmula aqui da T. Então, do lado, a primeira coisa que você pode fazer é perceber que esse Vzinho, no caso do R3, ele é XYZ. Então, você pode reescrever essa equação aqui com XYZ. T de XYZ igual a lambda vezes XYZ. Quer dizer, o Vzinho aqui no caso é um vetorzinho do R3. Depois você percebe que o T de XYZ aqui do lado esquerdo, ele tem a fórmula aqui. Então você pode substituir. Então vai ficar x mais y, vírgula, x menos y mais 2e, vírgula, 2x mais y menos e. 2x mais y menos e. Do lado esquerdo, igual lambda vezes x, y, z. Bom, aqui você também já pode multiplicar o lambda para dentro, né? Porque aqui já estava escrito lambda xyz, já vamos ganhar tempo e multiplicar aqui. Aqui, na verdade, fica lambda x, vírgula, lambda y, vírgula, lambda z. Tá lá. Né? E aí você pode fazer o quê? Você pode igualar. Né? Por exemplo, x mais y igual a lambda x. Igual a lambda x. X menos y mais 2e, x menos y mais 2e igual a lambda y. E 2x mais y menos e, 2x mais y menos e, igual a lambda z. Tá aí. Então, montou, na verdade, o que? Você prestar atenção aqui, um sisteminha. Sisteminha linear. Tá? Daqui que vai sair os nossos autovetores. Aí como que eu posso, para ficar direitinho, ficar compreensível, né, mais didático para o aluno, vamos, e para mim também, vamos organizar aqui esse sistema, vamos organizar essas equações. Então, em primeiro lugar, essa primeira equação aqui, x mais y igual a lambda x. Você pode passar esse lambda x para cá, vai ficar x, já colocar ele junto com outro x que estava aqui, né? X menos lambda x mais y igual a zero. Aí vai ficar, inclusive, mais claro para todo mundo que é um sistema linear homogêneo. E isso é um dado muito importante, que vai influenciar na resolução. Aqui, x menos y, aí já passa esse lambda y para o lado de cá, menos lambda y, mais 2e igual a zero. Mais 2e igual a zero. Igual a zero. E aqui, 2x mais y menos e. Então, aí passa esse lambda z para cá, vai ficar 2x mais y menos e menos lambda z igual a zero. Ou seja, esse sistema aqui, na verdade, ficou como? Esse sistema, vamos ajeitar ele mais ainda. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar, a primeira equação, dá para colocar o x em evidência, fica 1 menos lambda x mais 1y mais 1y, mais, aí não tem z, vou deixar bem organizadinho, não tem z, então é 0z igual a zero. Essa é a primeira equação. A segunda equação fica 1x menos, ou nem precisa colocar o menos em evidência, pode também deixar assim, 1x
mais, aí entre parênteses, menos 1 menos lambda, mais menos 1 menos lambda y, mais 2e, mais 2e, igual a zero. E aqui você tem 2x mais 1y mais menos 1 menos lambda z. Menos 1 menos lambda z. Então você vê a presença do x, do y e do z em cada uma das equações, e todas elas estão igualadas a zero. Quer dizer, aqui a gente tem tipicamente um sistema linear homogêneo. E o que a gente quer tirar desse sistema? Os autovetores e os autovalores. Os autovalores serão os valores, os possíveis valores de lambda. Lambda vão ser os autovalores. Né? E os V's? E os autovetores Vzinhos, da onde que eles virão? Eles virão dos valores de x, y, z. Um x, y, z que sair aqui como solução é um Vzinho que é um autovetor. Então, como que a gente procede aqui nesse caso? A gente tira primeiro o lambda. Primeiro, os autovalores. E a partir dos autovalores, lambda, a gente substitui aqui nessas equações, e aí vão sair os autovetores. Né? No fundo, você pode pensar esse sisteminha aí como um sistema de 4 incógnitas, na verdade. Ele tem x, y, z e o lambda também. Né? E ele tem 3 equações e tem 4 incógnitas. Então, a gente começa pelo lambda. E aí, tendo o lambda em mãos, substitui ali, o lambda, no que você conseguir ele, você já tem o autovalor ou os autovalores, aí depende de quantos vão aparecer. E tendo esses lambdas em mãos, você substitui e tira os valores de x, y, z que vão formar os autovetores associados ao autovalor lambda que você substituiu. Mas como conseguir esse lambda primeiro? Essa é a grande pergunta. Aí pensa comigo, tem a ver com o fato do sistema ser homogêneo. Por quê? Porque o sistema ser homogêneo significa que ele já tem com certeza uma solução aqui no x, y, z, que é 0, 0, 0. Se eu colocar 0, 0, 0 no x, y, z nas 3 equações, vai dar 0 igual a 0, 0 igual a 0, 0 igual a 0. Vão ser resolvidas as 3 equações. Só que esse 0, 0, 0, ele é, em primeiro lugar, ele é o chamado solução trivial. Por quê? Porque é uma solução que tem em todos os sistemas homogêneos, não só nesse aí que está na lousa. Em todos os sistemas homogêneos, se eu colocar 0 em todas as variáveis, ele dá certo. É uma solução trivial geral que ele sempre tem. Porém, às vezes, um sistema linear homogêneo tem soluções além da trivial. Tá? No nosso caso, essa solução trivial, ela tem alguma relevância? Não, ela não tem nenhuma relevância pelo seguinte, ela corresponderia ao vetor nulo, e o vetor nulo é justamente o vetor que eu não quero. Eu não quero 0, 0, 0. Eu quero os que são diferentes de 0, 0, 0. Então, eu quero que esse sistema linear homogêneo, ele tenha soluções além da solução trivial. Se ele tivesse só a solução trivial, ele seria um sistema possível ou compatível e determinado, solução única, que seria só a trivial. Mas eu quero as outras soluções sem ser a trivial. Então, eu quero forçar esse sistema a não ter solução única, a não ter só a solução trivial. Eu quero que ele tenha outras infinitas soluções. Então, aí lembra um pouco da teoria dos sistemas lineares. Quando o sistema tem uma única solução, ele é possível e determinado, o det do sistema é diferente de zero. Agora, se você coloca o det do sistema, se você calcula o det do sistema e ele dá igual a zero, aí o sistema não é possível e determinado. O sistema pode ser possível e indeterminado, com infinitas soluções que a gente quer, ou ele também poderia ser impossível, mas eu não preciso me preocupar com o caso impossível, porque esse caso nunca vai acontecer num sistema homogêneo. O sistema homogêneo nunca é impossível, ele sempre tem pelo menos a solução trivial. Então, se eu colocar, o caso que a gente está é o ideal, se eu forçar o det igual a zero, eu vou estar forçando o sistema a ter outras infinitas soluções sem ser a trivial, que são justamente as soluções que eu quero. Então, a ideia aqui é fazer, né, agora impomos, para termos soluções não triviais, né, para obter soluções
não triviais. O que seriam as soluções não triviais? Elas corresponderiam a V diferente de O, vírgula, impomos ou devemos fazer det do sistema igual a zero. Para que, se det fosse diferente de zero, você estaria pegando só V igual a O, só o 0, 0, 0. Det diferente de zero. Det igual. O que confunde as pessoas é que para você ter esse diferente aqui, precisa ser igual aqui. Isso aqui confunde. Né? Se você tivesse o diferente aqui embaixo, det diferente de zero, aí aqui viraria um sinal de igual. Você só teria o V igual a O. Tá? Como eu quero V diferente de O, eu faço o det do sistema ser igual a zero. E desse fato aqui, vão sair os autovalores lambda. E fechou. E dos lambdas eu tiro os autovetores V e fechou o exercício, fechou a metodologia aqui para obter autovalor autovetor. Então, o que seria o det igual a zero? Vamos ver bem quem que é o det desse sistema. O det desse sistema é 1 menos lambda, 1, 2, 1 menos lambda, 1 e 2, 1 menos 1 menos lambda, 1 menos 1 menos lambda, 1, e aqui você tem 0, 2, menos 1, menos lambda. 0, 2, menos 1, menos lambda. Igual a zero. Tá lá. Det igual a zero. Então, vai ficar como? Isso aqui vai ficar o seguinte. Aí vou usar aquela fórmula de Sarros, né? Para um determinante 3 por 3. 1 menos lambda menos 1 menos... Aqui vai ficar assim, 1 menos lambda vezes... Aí menos 1 menos lambda menos 1 menos lambda... Esse menos 1 menos lambda eu posso escrever assim, menos 1 vezes 1 mais lambda. Só que tem dois deles. Então, o menos 1 vai cancelar com menos 1, fica apenas 1 menos lambda vezes 1 mais lambda vezes 1 mais lambda, que é 1 mais lambda ao quadrado. 1 mais lambda ao quadrado, mais 0, mais 4. Menos, abre colchetes, 0, mais 2 vezes esse aqui, 2 vezes 1 menos lambda, 0, 2 vezes 1 menos lambda, mais uma vez menos 1 menos lambda. Menos 1 menos lambda. Fechou. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Então, vamos organizar isso aqui. Isso aqui vai ficar... Isso aqui é equivalente a 1 menos lambda, 1 mais lambda ao quadrado, mais 4, menos 2 mais 2 lambda, menos 2, menos 2 mais 2 lambda, mais 1 mais lambda, igual a 0. Então, isso aqui fica equivalente a 1 menos lambda, 1 mais lambda ao quadrado, quatro menos 2 é 2, mais 1 é 3. Então, vai ficar mais 3, 2 lambda mais lambda é 3 lambda, mais 3 lambda. Claro que eu posso colocar esse 3 aqui em evidência, vai ajudar, né? Se você prestar atenção, isso aqui vai caminhar para um polinômio do terceiro grau. Vai cair numa equação do terceiro grau aqui. E é difícil a gente pegar a equação do terceiro grau e resolver, né? Mas se você prestar atenção, vai dar para fatorar, vai facilitar aqui esse exercício, ó. Porque vai ficar assim, 1 menos lambda, vezes 1 mais lambda ao quadrado. Se você colocar o 3 em evidência, 3 vezes 1 mais lambda, igual a 0. E aí tem 1 mais lambda aqui, tem 1 mais lambda aqui, dá para colocá-lo em evidência. E aí você vai ficar com... colocando 1 mais lambda em evidência aqui fora, aí eu vou abrir um colchetes, né? 1 mais lambda, abre colchetes. Aí aqui dentro do colchetes fica 1 menos lambda, 1 mais lambda sem tal ao quadrado, porque eu já coloquei 1 para fora, 1 mais lambda, mais 3. Agora facilitou, porque ficou apenas esse 1 mais lambda vezes uma equação de segundo grau, vezes um polinômio de segundo grau.
Não precisa ter que lidar com uma equação do terceiro grau. Então vai ficar 1 mais lambda vezes, aí aqui dentro vai ficar lambda ao quadrado, menos 1, né? Porque é lambda... não, desculpa. Aqui vai ficar menos lambda ao quadrado mais 1, né? Menos lambda ao quadrado, menos lambda, mais 1. Então, mais 3, né? É mais fácil deixar assim. Quanto que é 1 mais... Vai ficar 1 menos lambda ao quadrado aqui. Só que esse 1 vai somar com 3, vai dar 4. Então, vai ficar 4 menos lambda ao quadrado. Pronto, já fica mais simples assim. Olha como é que simplificou. Porque aí você vê, bom, para isso aqui dar 0, isso aqui é um produto, uma multiplicação. Então, ou 1 mais lambda é 0, ou 4 menos lambda ao quadrado é 0. Então, você já, imediatamente olhando para essa equação, você tira 2, na verdade, 3 autovalores. Do 1 mais lambda igual a 0, ele vai trazer para você o alto valor lambda igual a menos 1. Lambda igual a menos 1. O 4 menos lambda ao quadrado, igual a 0, ele é equivalente a fazer lambda, e bom, 4 menos lambda ao quadrado igual a 0, lambda pode ser 2, pode ser menos 2. Então, lambda igual a 2 ou lambda igual a menos 2. Significa que você tem 3 autovalores associados a essa transformação T. 3 autovalores, que vieram dessa equação, que no fundo é uma equação do terceiro grau, que a gente fatorou ela, para ficar um polinômio do primeiro grau vezes um do segundo grau, e facilitou resolver. Tá? Então a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que a gente tem um lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 2. Aí qual que você vai escolher para ser o lambda? Na verdade, a ordem que você faz os lambdas, você pode escolher qualquer uma. O importante, depois que você escolher a ordem dos seus autovalores, por exemplo, você tem 3 autovalores. Quem vai ser o lambda 1, lambda 2, lambda 3? A princípio, você pode colocar na ordem que você quiser. A única coisa que você tem que lembrar é o seguinte, uma vez que você defina a ordem dos autovalores, na hora que você for escrever os autovetores, você tem que lembrar de colocar esses autovetores na mesma ordem. Quando você for, por exemplo, escrever... Vamos supor que dê para formar uma base de autovetores. E a base, a ordem importa. Lembra? Olha aí, ó. Ficou puto. Mas a ordem importa na base. Tá? Então, se você... Por que a ordem importa? Porque se você chegar numa base, E1, E2, E3, por exemplo, e você mudar a ordem, ela ficar E3, E2, E1, as coordenadas dos vetores todos em relação àquela base também inverte. Então, numa base E1, E2, E3, um vetor é 2, 3, 2. Não, vamos pegar um outro exemplo. Numa base E1, E2, E3, um vetor é 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Se você inverter a base, você fizer E3, E2, E1, o vetor que era 1, 0, menos 1, ele vai virar menos 1, 0, 1. Ele inverteu as coordenadas também. Então, o problema não é que ordem que você vai escolher os autovalores. Você pode escolher, você pode chamar de lambda 1, lambda 2 e lambda 3, qualquer um dos três. Mas uma vez que você chamou lambda 1, lambda 2, lambda 3, você vai achar o autovetor do lambda 1. Ele vai ser o primeiro. Autovetor do lambda 2. Ele vai ser o segundo. Autovetor do lambda 3. Ele vai ser o terceiro. Tá? E lembra... que isso que eu vou falar agora, a gente vai lidar mais com isso no cap 7, no capítulo seguinte. Você vai escrever a matriz da transformação na base dos autovetores. Quem que aparece na diagonal principal? Os autovalores. Mas aí, como é que você vai escrever os autovalores? Em qualquer ordem que você quiser? Não. Você tem que escrever nessa ordem que você escolheu aqui. Porque senão a matriz... Será que a matriz que vai ficar vai ser 1, 5, 7, ou vai ser, por exemplo, aqui no caso, vai ser menos 1, 2, menos 2, ou menos 2, 2, menos 1. Né? Aí você lembra que está tudo encadeado. Você tinha lá no começo da resolução, que é agora, escolhido os autovalores numa certa ordem, aquela ordem dos autovalores determinou a ordem dos autovetores, a ordem dos autovetores na base dos autovetores, e a ordem dos autovetores na base determina a ordem que os lambdas aparecem na matriz.
Agora, claro que se o cara escolher uma ordem diferente da minha, também está certo, contanto que ele vá respeitando a ordem que ele escolheu nas outras etapas da resolução. Tá? Senão você bagunça dentro da sua própria resolução, aí está errado. Né? Você pode mudar, Camila Budi, que seja bem-vinda, você pode mudar a ordem dos autovalores em relação ao meu, mas você não pode mudar a ordem dos autovetores em relação à própria ordem dos autovalores que você mesmo escolheu. Uma vez que você escolhe a sua ordem dos autovalores, você tem que ir respeitando ela ao longo da resolução. Tá? Então, olha só que interessante. Então, nós temos aqui os autovalores menos 1, 2 e menos 2. Menos 1, 2 e... eu escolhi essa ordem. Até quando eu estava resolvendo na outra turma, eu acho que estava numa ordem diferente, mas não tem importância. Tá? Lambda 3 igual a menos 2. Tá lá. Ponto final. Então, agora o que eu tenho que fazer? Agora que eu tenho os autovalores, esses aqui são os autovalores da transformação T. Acabei de obtê-los. Então, o que eu faço agora? Eu tenho que achar os autovetores associados a cada um deles. Então, primeiro que eu vou pegar o lambda 1 igual a menos 1. Como é que eu acho? O procedimento é o seguinte, eu pego lá o lambda 1 igual a menos 1 e eu substituo ele no sistema. Então, eu vou chegar aqui, eu vou colocar menos 1 aqui. Como é que vão ficar as equações do sistema? Elas vão ficar 1 menos menos 1 é 2. É 1 mais 1 que é 2. Então, vai ficar 2x mais y, esse aqui é 0, não tem, 2x mais y igual a 0. A primeira equação ficou assim. 2x mais y igual a 0. Como que vai ficar a próxima equação? Vai lá e substitui. X mais 2y, não, 2 não, na verdade menos 1 menos 1, vai ficar menos 1 mais 1, que é 0, sumiu o y. Então aqui vai ficar x mais 2e igual a 0. X mais 2e igual a 0. X mais 2e igual a 0. E terceira equação, substituindo lambda igual a menos 1. Menos 1 mais 1, zerou o z, 2x mais y igual a 0. Só que essa equação já está aqui, ó. 2x mais y igual a 0. Ela não acrescentou nada à terceira. Então eu vou deixar só essas duas. E o que essas duas equações dizem para a gente? Elas dizem o seguinte, ó. O y, dessa equação aqui, você tira aqui, o y é igual a menos 2x, menos 2x, e da equação de baixo, você tira que o x, ele é menos 2e. Então, se você pegar o x aqui em cima e trocar por menos 2e, fica menos 2 vezes menos 2e, que é igual a 4z. Então, a gente descobriu que o vamos chamar de Vzinho 1, que seria o autovetor genérico associado ao autovalor 1, lambda 1, seria, vamos chamar de V1. Ele é igual, o x é menos 2z, o y é 4z, e o z é z. Então, se você colocar o z em evidência, ele fica z vezes menos 2, 4, 1. Você vê que não é um autovetor só associado ao lambda 1. É toda uma família de autovetores, né? Onde z pertencente, onde esse z aqui, deixa eu escrever aqui embaixo, que é melhor. Deixa eu escrever essas coisas aqui embaixo, em vez de escrever apertado aqui. Aqui, ó, a gente percebe o seguinte, então, repetindo, V1, que é o autovetor genérico associado ao lambda 1, ele ficou x igual a menos 2z, y igual a 4z, menos 2z, 4z, e o z é igual a z mesmo, então deixa z aqui. Agora, quem vai ser esse valor de z? O z, ele pertence a R, ele é um número real, contanto que ele seja diferente de zero, porque lembra que o autovetor não pode ser nulo. Porém, você também pode escrever a solução em termos daquele... Deixa eu voltar ali na matéria para mostrar para vocês, que está bem no ponto que a gente está. Você pode escrever a solução em termos do... Aqui, ó. Desse V-lambda aqui. Esse V-lambda ele já inclui o O, porque ele é o subespaço associado ao lambda. Ele é um espaço vetorial que tem todos os autovetores associados a um certo autovalor lambda,
E também o O, para formar, se não tiver o O aqui dentro, não tem o subespaço, né? Então, se a gente escrever em termos desse V, você vê que como é que é a anotação dele? Vzão, e aí coloca o alto valor aqui. Então, no nosso caso aqui seria V menos 1, porque o alto valor é menos 1. Então, o nosso V, de acordo com o que a gente calculou aqui, quer dizer, a gente acabou de perceber aqui que o V1 ele é igual a Z vezes, colocando Z em evidência, ele é Z vezes menos 2, 4, 1. Então, isso para Z pertencente a R, mesma coisa aqui, Z pertencente a R, Z diferente de zero. Então, o que isso significa? Isso significa que esse nosso espaço Vzão menos 1, que é o subespaço associado ao alto valor menos 1, ele aqui já inclui o zero, então ele é o subespaço gerado pelo vetor menos 2, 4, 1. Você pode escrever assim, acabou, matou o exercício a pau. Pelo menos essa primeira parte do alto valor menos 1, porque agora você tem que fazer essa mesma coisa para os outros dois alto valores, né? E já pensando em termos do capítulo 7, quem está me acompanhando aí até agora? Tem alguém acompanhando essa aula? Não, todo mundo foi embora. Deixa eu ver se tem alguém. Carrasco, Amaral, William, Camille, Budic. Já pensando no capítulo 7, você vai calculando esses autovetores, eu e minha mãe, porque o volume está alto. Não, tudo bem. Eu não sei se ela faz matemática ou engenharia, mas avisa para ela o seguinte: você já vai calculando esses autovetores de modo já vai se perguntando se eles estão formando uma base. Então saiu aqui um primeiro autovetor. Podem sair outros dois autovetores daqui desses dois autovalores, que junto com esse aqui formem uma base do R3. O R3 é o espaço em questão aqui, porque o R3 que é o Vzão, né? Cadê o Vzão aqui no caso? O Vzão é o R3 aqui, ó. T de V em V. No caso aqui é T de R3 em R3. Então, nós estamos agora, já calculamos os autovalores da transformação, estamos calculando os autovetores associados. Se esses autovetores formarem uma base, aí entra o tema do capítulo 7, que é a matriz da transformação nessa base composta de autovetores fica uma matriz diagonal. Fora da diagonal, tudo zero. E quem que são os valores que aparecem na diagonal? Aparecem justamente os autovalores. Aparecem justamente os autovalores. Tá? Então, os autovalores você já tem. Agora basta você prestar atenção se esses autovetores estão formando uma base. Porque veja bem, não é sempre que eles formam uma base. Dependendo da transformação, ou ela nem tem alto valor alto vetor, lembra daquela de rotação, que nem tinha alto valor alto vetor? Ou às vezes ela tem autovalores e tem os seus autovetores associados, mas quando você olha para os autovetores, eles não chegam a formar uma base. Eles ficam LD, não fica 3 vetorizinhos LI para formar certinho, bonitinho uma base. Aí nesse caso não dá para diagonalizar. Mas se você conseguir a base de autovetores, a transformação é diagonalizável. A matriz dela dá para ficar diagonal. E fica diagonal na base dos autovetores. E quem que aparece na diagonal principal? Os autovalores. Em que ordem? Na mesma ordem que você escreveu os vetores na base. Capítulo 7. Acabou a matéria, vamos fazer prova. É só isso, não tem mais nada para falar. Já expliquei tudo até o final. Só que ainda não fiz exercício, ainda não abri o livro aqui, por isso que eu ainda estou continuando. Mas você já está sabendo tudo até o final, como é que funciona. Tá? Então, olha só. Tá, surgiu aqui já um primeiro autovetor. Vamos ver o segundo. Lambda 2. Seria o lambda 2 igual a 2. Então, olha só, vamos colocar lá. Lambda 2 igual a 2. Segundo, então, o que eu falei para fazer? Pega o alto valor e substitui lá no sistema. Então, vamos imaginar que eu coloquei 2 aqui. 1 menos 2 é menos 1. Então, vai ficar menos x mais y igual a 0. A primeira equação. Menos x mais y igual a 0. Igual a 0. Depois, a outra equação vai ficar como? Cadê? Aqui. 2. 2. Menos 1 menos 2 é menos 3. Vai ficar x menos 3y mais 2z igual a 0. X menos 3y mais 2z igual a 0. X menos 3y
mais 2e igual a 0. Depois a última equação, também coloco lambda igual a 2, vai ficar 2x mais y menos 3e igual a 0. 2x mais y menos 3e igual a 0. 2x mais y menos 3e igual a 0. Então tá aqui. Esse eu vou até colocar que nem eu fiz no outro em azul aqui, para o sisteminha original. Aqui não cancelou uma equação, assim, de cara, né? Mas quando você analisa, ó, a primeira equação, se eu passar um menos x para o lado de lá, dessa primeira equação aqui eu já tiro que y é igual a x. Eu já posso substituir y igual a x nas outras duas. Então, por exemplo, aqui ficaria y aqui no lugar do x, porque y é igual a x. Então vai ficar y menos 3y, ficaria o quê? Ficaria y menos 2y mais 2e igual a 0. Dá para dividir por 2 dos dois lados. Se você dividir por 2, fica como? Fica menos y mais e igual a 0. Ou seja, z é igual a y. Z igual a y. E aqui nessa equação de baixo, se eu também substituir... Bom, aqui o que você percebe aqui é que é tudo... O y é igual a x e o z é igual a y. Então o z também é igual a x. Então é tudo... As três variáveis são iguais. Y é igual a x, que é igual a z. Então, se ficar tudo igual aqui... Aqui ferrou, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Ferrou, porque... se eu colocar... Por exemplo, vamos supor, eu coloco aqui y. Y é igual a x, eu coloco y aqui. Então, 3y menos 3e é igual a 0. Y é igual a z. Né? Não, ferrou não. Todas elas são iguais, tá certo. Y é igual a z. Né? Se eu colocar todas as letras iguais aqui, fica 0 igual a 0. Né? Vai ficar, por exemplo, eu coloco tudo x. Vai ficar 3x, x e x. Vai ficar 3x menos 3x, 0 igual a 0. Sumiu a equação. Né? Quer dizer, essa equação aqui, ela some. Ela é irrelevante em relação a essas duas. Aqui você já tem tudo que você precisa saber. Y igual a x e z igual a y. E todas as letras são iguais, então o espaço vetorial é gerado por 1, 1, 1. É isso que você compreende aqui. Mas, se você quiser substituir, se você substituir todas as letras iguais, fica 0 igual a 0, só a minha equação. Né? Se você substituir apenas uma delas, por exemplo, y igual a x, você coloca aqui x, vai ficar 3x menos 3e igual a 0, x igual a z, que é uma coisa que você já sabia dessas duas, né? Eu já sei que x é igual a z só olhando para essas duas aqui. Quer dizer, vai vir uma coisa redundante, supérflua. Né? Então, essa terceira equação aqui ficou supérflua. Né? Com o que você já sabe aqui antes, ela virou um 0 igual a 0. Não acrescenta nada. É igual a 0. Então, o que é importante saber aqui? Que as três letras são iguais. Então, o seu vetorzinho, Vzinho 2, autovetor associado ao lambda 2, ele é igual a... Todas as letras são iguais. Então, ele ficou assim, x, x, x. Ou seja, ele é igual a x vezes 1, 1, 1, 1, 1, 1, contanto que o x pertença a R e o x seja diferente de 0. Escrevendo nessa outra anotação aqui, que é muito legal, importante, o subespaço associado ao 2, Vzão associado ao alto valor, que é 2, ele é igual a gerado por 1, 1, 1. Ficou LI, não é múltiplo. Então, por enquanto, está dando para formar uma base, só que ainda tem que ver o terceiro vetor. Aí o terceiro vetor, o terceiro autovetor, ele é o que vai vir do lambda 3 igual a menos 2. Vamos escrever aqui. Lambda 3 igual a menos 2. Lambda 3 igual a menos 2. Então, eu vou lá no sistema e substituo menos 2 para ver como é que vão ficar as equações. Como que elas vão ficar? Então, vamos ver aqui. Menos 2, a primeira equação. Menos 2 dá 3. Então, 3x mais y igual a 0. A primeira equação é essa. 3x mais y igual a 0.
Terceira equação. Perdão, segunda equação. A hora que você substituir é menos 2, menos 1 mais 2 é 1. Então, vai ficar x mais y mais 2z igual a zero. X mais y mais 2z igual a zero. X mais y mais 2z mais 2z igual a zero. Tá lá. X mais y mais 2z igual a zero. E 2x mais y mais z. Porque estou colocando aqui menos 2, então menos 1 mais 2, 1. 2x mais y mais z igual a zero. 2x mais y mais z igual a zero. Então, formou esse sisteminha aqui. E o que a gente pode tirar desse sistema? A gente pode tirar o seguinte: primeira equação, y igual a menos 3x, y igual a menos 3x. Aí coloca aqui o menos 3x, vai ficar menos 2x. Menos 2x. Mais 2z igual a zero. Ou seja, x igual a z. X igual a z. Se eu coloco x igual a z aqui, eu fico com 3z, y igual a menos 3z. Y igual a menos 3z. Então vamos trocar, vamos colocar, porque aqui já tem y igual a menos 3x, vamos tentar colocar uma outra aqui. Vamos colocar... bom, não, y igual a menos 3z, que é a mesma coisa que dizer que y igual a menos 3x, é redundante também. Né? Mas para ficar mais direto, vamos colocar o z igual a x aqui. Ó. Coloca o z igual, já que x é igual a z, troca esse z aqui por x. Aí fica 3x mais y igual a zero, que dá na mesma, redundante com essa aqui. Y igual a menos 3x. Então, mesma coisa, SS. Então, qual é a conclusão? O nosso autovetorzinho V3 associado ao terceiro autovalor, ele é x, vírgula, no lugar do y, menos 3x, e no lugar do z, pode colocar x também, porque z é igual a x. Então, ele fica x vezes 1 menos 3, 1. 1 menos 3, 1. Com o x pertencente a R e o x diferente de 0. Olha lá. X diferente de 0. Agora, naquela notação dos autoespaços, V associado ao menos 2, do subespaço associado à lambda, né? Ele é gerado pelo vetor 1 menos 3, 1 menos 3, 1. Fechou. Então, note que, só para fechar o exercício, né? Note que, já pensando no capítulo 7, os autovetores formam uma base do R3. Os autovetores, e a gente escreve eles nessa ordem que a gente calculou, né? Formam uma base do R3. Formam uma base do R3. Que base seria essa? Ela seria, 2 pontos, né? Vamos escrever ela aqui. Ela seria beta igual. Quem que foi o primeiro autovetor ali que a gente calculou? Foi... cadê? O segundo foi 1. O primeiro foi menos 2, 4, 1. Menos 2, 4, 1. Menos 2, 4, 1. Vírgula. 1, 1, 1. Vírgula. 1 menos 3, 1. 1 menos 3, 1. Tá lá. Isso, essa aqui é uma base. O que significa que, daí, já pensando em termos do capítulo 7, a matriz dessa transformação T da base beta, base de autovetores para base de autovetores, ela vai ficar como? Ela vai ficar
os autovalores lambda 1, lambda 2, lambda 3 na diagonal principal. E isso eu vou explicar melhor lá no capítulo 7, né? Mas eu já estou adiantando a informação para vocês. Ela fica assim, nessa base, a matriz da transformação, né? Que é diferente da matriz dela na base canônica, né? Só para vocês perceberem como que é importante esse negócio da diagonalização, qual seria, só fazendo aqui um rascunho, né? Qual seria a matriz da transformação na base canônica? Cadê ela? Aqui, ó. A fórmula dela está aqui. Qual seria a matriz dessa transformação na base canônica, né? Na base, aqui na base dos autovalores, da base dos autovetores, a matriz ficou, primeira coluna. Quem que era o primeiro autovalor? É menos 1. Então, menos 1, 0, 0. Segunda coluna, 0, 2, 0. 0, 2, 0. Última coluna, 0, 0, menos 2. Pronto. Aqui já tem a matriz dela na base de autovetores. T, beta, beta, onde beta é a base dos autovetores. Né? Beta é a base dos autovetores. Se é diferente, isso é diferente da matriz de T na base canônica, que aí a gente escreve sem nada quando é na base canônica. Né? O livro falou que é para fazer só assim. Se tiver só escrito só T entre colchetes, sem estar escrito nenhuma base, aqui é base canônica. Como é que seria a matriz dela na base canônica? Seria, você tem que substituir a base canônica. Então, você substitui 1, 0, 0 aqui. Ficaria 1, 1, 2. 1, e vira a primeira coluna. Substitui o 0, 1, 0. Ficaria 1, menos 1, 1. 1, menos 1, 1. E substitui o 0, 0, 1. 0, 2, menos 1. 0, 2, menos 1. Qual que a matriz é mais fácil de fazer conta? A matriz da T na base canônica foi mais fácil de calcular. Mas se você tiver que fazer várias coisas, tiver que fazer um programa de computador que roda contas com a transformação linear T, que é aqui, ó, duas matrizes diferentes, mas a transformação é a mesma. Eu quero fazer matriz, no computador eu vou ter que usar matriz para fazer conta. Eu quero usar, o que vai dar um processamento mais rápido? Fazer conta com essa matriz ou fazer conta com essa matriz que é cheia de zero? E tem só 3 numerinhos aqui na diagonal principal. Até na mão, se eu for multiplicar, qual que vai ser mais fácil, mais rápida a multiplicação? Se eu for, por exemplo, calcular uma matriz inversa, qual que é mais rápido calcular uma inversa? Dessa aqui ou dessa? Hã? Então, quer dizer, né? Vocês estão percebendo que a diagonalização, capítulo 7, é importantíssima. Vocês estão notando isso, sim ou não? Quem ainda está vivo aí? Ninguém está nem ligando. Tudo bem, ninguém está nem ligando, mas a matéria está dada. Sim, professor. A Isabela Bratti. Camille. Não, tudo bem. Pensei que o pessoal já tinha ido tudo embora. Já tinha dormido todo mundo aí. Se dormir, desliga o áudio aí. Só peço isso. Então tá lá. Ponto final. Fechou o exercício. Agora, olha só que interessante. Tem mais um exercício aqui que dá para discutir com vocês, que é o exercício 20. Mas esse aí eu já vou voltar para a matéria e vou fazer ele ao longo da matéria ali. Vamos fechar esse vídeo aqui. Vamos fechar esse vídeo, a gente discute o 20. Vamos quebrar, né? Para os vídeos não ficarem muito longos. Vamos dar uma quebrada aqui.